João, capítulo 11, 39 a 44, que aí conta a história da ressurreição de Lázaro. Fala pessoal, quero deixar para vocês aqui essa pregação do governador Tarcísio de Freitas na igreja do apóstolo Valdomiro. É incrível como o governador Tarcísio de Freitas é bom com as palavras e trouxe uma palavra abençoada para a igreja. Veja só, ele vai falar das promessas de Abraão, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre Jesus, a salvação, a ressurreição. Eu gostei muito dessa mensagem que ele trouxe e é porque ele não é um religioso. Quem sou eu aqui para julgar o governador? Eu achei muito abençoada essa palavra, foi muito edificante e eu quero deixar aqui para vocês. Não teve nada de discurso político, nada disso. Vamos conferir essa mensagem, seja abençoado. Deixa o like nesse conteúdo, curte, comente, compartilha, inscreva-se aqui no canal e vamos assistir esse vídeo agora. João, capítulo 11, 39 a 44, que aí conta a história da ressurreição de Lázaro. Ressurreição de Lázaro foi algo, a morte de Lázaro mexeu com Jesus. Jesus chorou, Jesus ficou triste, Jesus se compadeceu. E ele chega lá e resolve fazer a obra. E ele fala para as pessoas: tirem a pedra. E Marta, a irmã de Lázaro, diz o seguinte: Senhor, mas já fazem 4 dias, né? Já cheira mal. E Jesus respondeu para ela. O que Jesus respondeu? Diga aí, igreja. Eu não disse a você que se visse veria a glória de Deus? Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tira a pedra, obedece, faz o possível. Deus podia ter chegado e ter dito, Cristo podia ter dito, sai pedra. Não, tirem a pedra. Vocês vão fazer o possível, obedeça, deixa que o milagre é comigo. O milagre é comigo. A ressurreição, Deus vai promover. Cabe a vocês tirar a pedra. E aí ele fala: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão, presente para que crescem que tu me enviaste. Lázaro, venha para fora. Deu o comando, Lázaro veio para fora. E depois que Lázaro saiu, o que ele fala? Desamarrem-no, tira as ataduras. Façam o possível agora de novo, né? Obedeçam, façam o possível. O impossível, Deus já fez, Cristo já fez. O milagre, Cristo já operou. Sempre que Deus revela a sua intenção, Ele garante a vitória. Não foi assim com Moisés? Êxodo capítulo 3, versículos de 2 a 15, Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés, que estava lá levando seu rebanho. E aí, Deus chega para Moisés, primeiro se apresenta, né? Moisés, e Moisés disse: eis-me aqui. Depois ele diz: olha, tira a sandália para entrar aqui, que aqui é solo sagrado. Ele se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, sou o Deus de Isaac, e eu enviarei ao faraó para que você, tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Ele disse: você vai lá no faraó e vai libertar meu povo. O que Moisés fez? Moisés teve medo. Moisés não queria nem olhar para o Senhor, estava com medo. E ele diz o seguinte: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? A gente não pensa isso. Quem somos nós, às vezes, para cumprir determinadas missões? Quem às vezes acha aqui que é incapaz de cumprir determinada missão, determinada tarefa? Quem às vezes acha que a cruz do dia a dia está pesada? Quem às vezes acha que não vai dar conta? Nós somos dependentes da graça, nós somos dependentes da misericórdia. Segunda coisa, para ter a promessa realizada: obediência. Nós temos que ser obedientes. Veja, o Senhor disse a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Qual é a terra? Deus mostrou que terra para ele, não sabia. Ele só disse: vai. O que Abraão fez? Foi. Ele obedeceu. Ele obedeceu. E Deus chegou e ainda disse o seguinte: olha, você vai ser engrandecido, reconhecido, sua família vai ser numerosa, por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, reis descenderão deles.
ele vai ser reconhecido, ele vai ser abençoado, sua descendência vai ser numerosa. Mas Abraão vacilou? Lógico, todo mundo vacila. Ele teve angústia, mas o que Deus disse para Abraão? Gênesis 15: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão queria um descendente, queria um herdeiro, e Deus deu esse herdeiro, e está lá em Gênesis 17, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. A graça está presente aqui, não é? Não está presente aqui? Como é que Paulo escreveu aos Efésios, ele disse que aquele que desceu subiu acima de todos os céus para fazer todas as coisas, deixou dons aos homens na medida da sua graça. Dons que estão presentes na igreja, porque Deus deu para a igreja os dons espirituais, que é o que mantém a unidade da igreja. Deus uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Deus te deu esses dons, apóstolo. Deus deu esses dons para a igreja. Por isso que nessa igreja aqui, maravilhas estão sendo realizadas. Por isso que aqui a gente vê unção, a gente vê Espírito Santo. Se não tivesse unção, não tivesse Espírito Santo, não tinha cura. Minha mãe uma vez chegou para mim e disse assim: filho, tive um sonho. Sonhei que você ia entrar na Câmara dos Deputados. Aliás, comecei minha vida na Câmara na gestão do Eduardo. Mas ela disse assim: tive um sonho que você vai entrar na Câmara dos Deputados. Ele está certo, teve um sonho. Deus revelou isso para ela. Aí, tempos depois, abre o concurso para a Câmara dos Deputados. E ela diz: você tem que fazer esse concurso. Concurso de consultor legislativo. É duro ou não é, Eduardo? É duro? Com 2 vagas para o Brasil todo na minha área. Aí minha mãe disse: filho, vai lá e se inscreve para fazer esse concurso. E na época, eu tinha uma função, era diretor do DENIT, eu trabalhava umas 12 horas por dia, não tinha tempo para estudar. Eu falei: mãe, olha só, eu não tenho como fazer esse concurso, eu não tenho como passar. Como é que eu vou passar num concurso desse? Não tenho condição. E ela falou: você vai fazer porque Deus vai te abençoar. Mas eu falei: mãe, como é que Deus vai me abençoar? Deus abençoa quem tem merecimento, Deus abençoa quem está estudando várias horas por dia, não é meu caso, eu não tenho como estudar. Ela virou para mim e disse assim: você não entende nada das coisas de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a graça, não pelo seu merecimento, porque a graça vem da misericórdia. A graça vem da misericórdia. E para a promessa se cumprir, nós precisamos de 3 coisinhas. 3 coisas. 3 coisas. Dependência. Por que dependência? Porque nós somos dependentes da graça. Nós somos dependentes da misericórdia. A gente não consegue as coisas pelo mérito. A minha mãe me ensinou isso. O apóstolo falou aqui que Deus fez milagres na minha vida, fez mesmo, fez vários. Eu podia passar o dia todo contando milagre aqui. Verdade. Fez muito milagre na minha vida. E me ensinou muitas coisas. E a gente às vezes não tem noção do que é um joelho dobrado de uma mãe. Cadê as mães aqui? Nossa, tá cheio de mãe. Cadê as avós? Que é a mãe 2 vezes. Tem bisavó aqui? É? Oi. Vou parar por aí. É, tá vendo? Vou parar por aí. Vou parar por aí. E ao longo do tempo, nas Escrituras, a gente vai ver muitos exemplos, né? Muitas vezes que Deus revelou as suas intenções por meio de alianças. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Moisés. E Deus fez uma aliança com a humanidade por meio de Jesus. A principal aliança, aquela que nos garante a salvação, aquela que nos garante a vida eterna. Amém. Deus fez uma aliança com o apóstolo Valdemiro. Deus fez uma aliança com ele. E quando Deus faz uma aliança, quando Deus revela a sua intenção, Ele declara que a sua presença o sustentará, que a sua presença promoverá o sucesso da missão. Sabe por quê? Porque Deus não abandona nenhum filho para o fracasso. Apóstolo, a vida é difícil, né? O senhor é perseguido, o senhor sofre com injustiça, tem gente aqui que sofre com injustiça, mas Deus não entrega filho nenhum para o fracasso. Deus é contigo. Deus é contigo. Porque a promessa de Deus não é uma visão de futuro.
A promessa de Deus é uma autorização para a gente chegar em algum lugar onde a gente não chegaria sem Ele. Quem é filho de Abraão aqui? Eita Deus! Você sabe que eu gostei da convicção. Vou perguntar até de novo, que pode ser até mais forte. Quem é filho de Abraão aqui? Glória. Ô glória. Muito filho de Abraão aqui. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem que ir lá em Gálatas 3, versículos 6 a 7, lá diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído pela justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os que têm fé são os filhos de Abraão. Quem acredita em promessa? E uma das coisas importantes para as promessas se cumprirem é a fé. É a fé. Veja Abraão. Abraão, que é o pai do povo de Deus, não por ser por ter a garantia, por ser um antepassado biológico dos judeus, não por isso, mas por ter uma família de filhos espirituais. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência ia ser numerosa. Como a descendência ia ser numerosa se a sua mulher era estéril? E aí, gente? E aí, igreja? Aí tem uma característica da promessa de Deus, sabe qual é? A impossibilidade. Mas é uma característica da promessa de Deus, a impossibilidade. Deus opera no impossível. Sabe por quê? Porque a impossibilidade se curva diante da majestade de Deus. Quem crê nisso? As promessas de Deus não são condizentes com a realidade humana. Não tem nada a ver com a nossa lógica humana. Aqui nós temos várias autoridades. Deputados, prefeito Manga, prefeito Ricardo. As pessoas às vezes olham uma autoridade, isso serve para o apóstolo também. E as pessoas acham o seguinte: essas pessoas sabem tudo, vão resolver todos os problemas, têm condição de resolver tudo. Não, nós somos humanos. A gente é limitado, a gente tem dúvida. A gente às vezes acha que o fardo é pesado. Mas quando a gente acha que não vai dar conta, que o fardo é pesado, o que Deus fala para a gente? Eu estarei com você. Foi isso que Deus falou para Moisés. Vai lá libertar o povo. Vai lá libertar o povo. Vai lá no faraó. E ele diz: quem sou eu? E Deus só disse o seguinte: eu estarei com você. Sabe por quê? Porque quando Deus revela a sua intenção, revela a sua promessa, Ele declara que estará com você e dará a vitória. Ele declara. E essa declaração é muito forte. Deus é o Deus do impossível. As promessas de Deus desafiam a realidade humana. Não é assim? E aí vem uma característica. Falamos da dependência, falamos da obediência. O que nos cabe? Obedecer. Obedecer. O milagre, deixa com Deus. Deus faz. Apóstolo, quantos milagres a gente viu aqui hoje? Você esperava que o governador pregasse hoje para você? Porque é servo de Deus, é escolhido de Deus. Mas continua, governador. A gente está falando da obediência, e o que nos cabe é obedecer. Deus faz o milagre. Deus está operando milagre aqui. Deus está operando milagre hoje aqui. E a gente vai ver as promessas sendo cumpridas. A gente viu então, para ter uma promessa cumprida, a gente precisa entender que tem dependência, a gente é dependente da graça, que tem que ter obediência e tem que ter aquilo que a gente começou falando: fé. Fé. Os que são de fé, estes são os filhos de Abraão. Então vocês todos são filhos de Abraão, porque vocês têm fé. Quem tem fé aí? E a palavra define até o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Amém? Qual é o contrário da fé? Dúvida. O contrário da fé é a dúvida. E por que a gente tem que ter fé? Ter fé não é, eu tenho certeza, ou não, ou mais ou menos que isso vai acontecer, ou a dúvida é, poxa, eu não sei que decisão eu tomo. No prisma espiritual, isso é muito mais forte.
muito mais forte, porque a fé é um fundamento de confiança no caráter bondoso e soberano de Deus. E a dúvida é o contrário. A dúvida é a desconfiança da bondade e da intenção do Senhor. Entre a dúvida e a fé, com quem eu fico? Eu fico com a fé. Com quem eu fico? Com a fé. E tem algumas coisas interessantes, gente. A promessa é para todos. Quem crê nisso? Promessa não é só para o apóstolo, a promessa não é para o governador, a promessa não é para o prefeito, não é para o deputado, a promessa é para todos. Onde é que está isso? Está na palavra também. Atos capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa é para todos. A promessa é para quem tem fome e sede de justiça, porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isaías 61, porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Amo a justiça. Então, bem-aventurado, apóstolo, quem sofre com a injustiça. Quem sofre com a injustiça. Quem sofre com a injustiça. Porque o Senhor ama a justiça. Tem promessa também para a provisão das necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem quer vencer? Tem promessa de vitória. Provérbios 20, 22. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória. Agora tem uma promessa que é a mais importante de todas. A salvação. A promessa de vida eterna. Ai, como a gente vê isso no Novo Testamento. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Quem crê diz um amém bem forte. Essa é a principal promessa que Ele nos faz. Está em João capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, está lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer, desde que você estude e aplique o método da maneira como está lá. Vocês viram aí, pessoal, o governador Tarcísio de Freitas estava parecendo mais um pastor, nem parecia aquele governador que sempre fala sobre economia e infraestrutura, sobre o estado de São Paulo. Pois é, Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa quem quer, quando quer, na hora que Ele quer. Quem sou eu aqui para dizer que o governador não tem competência para estar falando da Bíblia, de Jesus? Não. Creio que ele é um servo de Deus, é um filho de Deus. Não estou aqui para julgar caráter nem vida de ninguém. Agora o que eu posso ver é que ele trouxe uma palavra abençoada. E outra coisa, ele não falou nada fora da Bíblia. Você viu que ele sempre falava os textos, ele abria a Bíblia e a igreja ficou maravilhada. Eu não pensava que o governador Tarcísio de Freitas assim, né, julgando a pessoa dele, quem sou eu? É claro que ele é muito eloquente falando de política, falando do estado de São Paulo. Quando ele fala esses assuntos assim, que já é o campo dele por ele ser governador, ele domina muito. Mas na pregação eu fiquei maravilhado. Nem muitos pregadores têm uma boa articulação como ele tem na igreja. É claro que
como ele disse aí, a mãe dele era uma mulher de oração que orou por ele. Então ele é uma pessoa de fé também, independente. Eu não tenho certeza se ele é católico ou se ele é evangélico, eu não tenho certeza. Mas ele é uma pessoa que crê em Deus. E não estou aqui para julgar, não. Tem muitas pessoas que veem um vídeo desse e começam a julgar logo. Não, isso aí é para ganhar a popularidade, isso aí é para ganhar o voto dos evangélicos. Ele está fazendo um aceno político. A imprensa, os esquerdistas, eles vão usar isso e essa argumentação. Ele está fazendo apenas um jogo político. Infelizmente tem isso. Vai fazer o quê, né? Mas eu não acredito que ele estava ali. É o que eu penso. Cada um é livre para pensar o que quiser. Eu não acredito que ele estava ali dentro da igreja fazendo aceno ou jogo político. É claro que ali tinha outros políticos com ele. Tinha o Eduardo Cunha, que já foi condenado, preso, mas também não estou aqui para julgar. Só estou citando só. Tinha o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Tinha outro deputado, Zuco. Tinha outro deputado, Manga. Então, vários deputados estavam ali acompanhando o governador na igreja do apóstolo Valdomiro. E quem sou eu aqui também para julgar o apóstolo Valdomiro? Porque tem muitos que vêm julgar o apóstolo Valdomiro dizendo: isso aí é um herege, isso aí não sei o que, isso e aquilo. Não estou aqui, não estou para falar desse mérito. Se ele errou, se ele faz heresia, não, isso aí é ele com Deus, ele vai se ver com Deus. Mas muitas pessoas têm sido abençoadas através do apóstolo Valdomiro. Isso é inegável. O que o apóstolo Valdomiro tem feito para muitas pessoas, muitos que criticam ele não faz nem a metade. Então, não tenho aqui moral para falar do apóstolo Valdomiro. E agora, claro, se ele falar alguma heresia, se ele pregar alguma coisa fora da Bíblia, aí a gente, claro, vai retaliar isso aí, vai falar contra, né? Vai mostrar e vai combater isso aí. Mas, fora isso, o apóstolo Valdomiro é um homem de Deus, não tenho o que dizer. Então, quem sou eu aqui para julgar o apóstolo Valdomiro? Então, eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, um vídeo muito bom, muito abençoado. Um vídeo diferente, né, daquilo que sempre eu trago aqui no canal, que é voltado mais para política, falando sobre os políticos, de direitos, governadores, entrevistas. Mas eu tenho certeza que esse vídeo serviu muito e foi muito abençoador. Então, deixa o like, curte, comente, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.